Abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo enviou aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o versículo 18. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos orar. Pai Celeste, graças te damos por causa da tua misericórdia para conosco. Graças te damos porque tu és bom e fazes o bem. Graças te damos por tua bondade. Graças te damos por esse dia, o dia que o Senhor fez. Sobretudo, te agradecemos o dom maior, nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito, que nos deste para ser nosso Salvador. Pedimos que o Senhor conduza todas as coisas neste lugar, durante esse tempo que o Senhor, de forma tão graciosa, nos concede, e que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos faça nos alegrarmos sempre no Senhor. Nós oramos que seja assim em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vejam, irmãos, como o texto, ele parece assim que tem a sua própria divisão, de maneira que a gente precisa só seguir o que nos parece ser o que acabei de dizer. Se, por um lado, no primeiro ponto, nós destacamos o que ele chamou de bem, as boas obras. Depois ele qualificou, ele disse, ele identificou, ele disse que boas obras são essas. E vocês se associaram comigo, vocês se irmanaram comigo, vocês foram solidários. Agora, Paulo faz questão de dizer a eles que eles eram os privilegiados. A solidariedade que poucos demonstram pelo Evangelho. Olhemos cuidadosamente para esses dois versículos, irmãos, versículo 15 e versículo 16, e busquemos encontrar neles pérolas espirituais referentes à maravilhosa maneira do apóstolo Paulo agir, proceder, se conduzir para com aqueles que se mantiveram em comunhão, em solidariedade com ele em sua tribulação, a saber, os filipenses. Primeiro, Paulo falou a eles cheio de grata ternura, ao dizer-lhes: e sabeis também vós, ó Filipenses. Esse parece um vocativo. Ó Filipenses. Essa forma de expressar-se
é bem diferente em essência, ainda que seja também um vocativo, da maneira como o apóstolo Paulo tratou os Gálatas e tratou também os coríntios. Aos Gálatas, ele usou um vocativo ao dizer assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aos coríntios, ele também usou um vocativo, mas dizendo assim para vós outros, de forma negativa, ele diz: ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração, mas não tendes limite em nós. Mas, ó Coríntios, estáis limitados em vossos próprios afetos. E então, como pastor, ele os exorta para que também agissem como seus pais espirituais, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Em ambos os casos, aos Gálatas, aos Coríntios, a palavra do apóstolo foi carregada de perplexidade, embora negativa, mas diante da solicitude, do serviço amoroso, da solidariedade, do carinho, do amor prático, Paulo foi tomado de terna e doce gratidão. Daí ele se expressar dessa forma tão carinhosa, dizendo: e sabeis também vós, ó Filipenses. Eu estou carregado aqui falando como pregador, a ideia é diferente, mas é como se ele tivesse, como que ele estivesse exaltando esses irmãos. Ó queridos irmãos, ó preciosos irmãos. Agora vocês veem, irmão, Paulo está agradecendo esses irmãos, mas como mestre, como apóstolo, como pastor, ele está buscando também ensiná-los. Imaginemos então como ficou o coração dos irmãos filipenses quando receberam essa carta e, mais especificamente, essa gratidão do apóstolo pelos donativos que eles haviam dados através de Epafrodito. Permitam-me aqui, irmãos, falar um negócio. Eu me permito falar isso. Essa semana eu quero chamar a atenção para o que Paulo fez através dessa irmã. Tem uma irmã nossa que está passando por muitas dificuldades, tribulações, e uma outra irmã, de forma muito gentil, carinhosa, pediu que levássemos aquele donativo para a irmã. Ninguém entrou, porque não podia, e deixou para o seu marido, que saiu à porta com lágrima nos olhos, diante das angústias que tem experimentado, e levou aquela coisa assim. Mas, irmãos, a resposta dessa irmã, o áudio dela, as expressões dela, era de quem estava profundamente grata pelaquela coisa que se considera simples, mas para ela foi algo assim: ó Filipenses, como vocês são queridos, como vocês se importaram comigo. Vocês entenderam? Claro, irmãos, que quando a pessoa que mandou o donativo ouviu essas palavras, ficou alegre. Por isso é que Paulo falou assim, e certamente os filipenses se alegravam. Na verdade, ouso dizer que quando nos colocamos em gratidão, à semelhança de Paulo, seja com os homens, seja para com o próprio Deus, o Senhor, Ele próprio se agrada de tal atitude. Se tem uma coisa que mexe o coração de Deus, se tem uma coisa que faz Deus se mover, se comover, é quando há gratidão do coração em direção a Ele. Aliás, quando nós lemos a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, tanto no capítulo 8, e especialmente no capítulo 9, nós vemos o seguinte: ele dizia assim: olha, irmãos, Deus faz com que vocês ajam, Ele é generoso, dá semente a vocês, faz com que vocês abundem de bênção, para que vocês deem a outros, para que através dessas dádivas distribuídas, Deus seja glorificado.
pelas ações de graças. Vocês estão entendendo? Olha, eu vou falar com muito temor. O Senhor não aguenta, ele se move quando ele percebe que de dentro do coração há gratidão. Paulo está aqui demonstrando isso. Oh, Gálatas, a terna gratidão de Paulo. E é isso que faz a diferença. É isso que faz com que o coração de Deus se estremeça. Essa gratidão de Paulo tem como fundamento o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso é que no versículo 10 tudo começa assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o vosso cuidado a meu respeito, embora não tivesse oportunidade. Irmãos, olha o que Paulo diz: alegrei-me sobremaneira. Aonde? Como? No Senhor. Quando aqueles irmãos, através de Epafrodito, entregaram o donativo a um homem que estava preso, encarcerado, atribulado, seu coração ficou em polvorosa e ele deu graças ao Senhor. Ele deu graças ao Senhor e fez menção disso aos filipenses. Aqui então, irmãos, temos um princípio, e o princípio é este: mesmo estando certos de que toda boa dádiva vem do alto, também é certo que devemos ser cuidadosos em agradecer com ternura aqueles a quem o Senhor usar para nos beneficiar. E aqui vem uma coisa: imaginem como fica o coração de Deus com a ingratidão de não poucos filhos. Como fica o coração de Deus com a ingratidão de tantos e tantos maridos que não têm coragem de dirigir uma palavra de gratidão pela roupa que veste, lavada, passada, pelo alimento que come 3 vezes no mínimo por dia. E o miserável não tem coragem de dizer, sei lá como é que chama ela, mas chame: muito obrigado por essa refeição. Sabe quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer isso, irmãos? No dia, sabe quantas vezes? No mínimo, garanto que você come mais vezes. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, esse princípio está aqui exatamente para o nosso aprazimento, para nós aprendermos. E é isso que Paulo mostra em outros lugares. Vejam, irmãos, como esse homem era grato pelas pessoas que lhes assistiam. Ele diz lá em Romanos capítulo 16, nos versos 3 e 4, ele diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores. Ou seja, a mesma coisa que ele disse de Epafrodito: cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto, diz Paulo, lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Que coisa, irmão. Desse ponto, a solidariedade que poucos demonstram pelo Evangelho, nós estamos vendo como, primeiramente, Paulo usou evocativo para mostrar sua gratidão àqueles irmãos. Você reconhece a bondade do Senhor manifestada através dos homens, talvez da sua esposa, talvez do seu esposo, talvez da sua mãe, do seu pai, talvez até mesmo de pessoas por fora. Aliás, hoje eu tive uma coisa muito legal. Permita-me. Eu vou falar. Não sabia que ia falar não, porque não está aqui. Eu não anoto ilustração, não. 2 velhinhos saíram de um lugar, da casa deles, e no meio do caminho, um jovem, mandou uma mensagem dizendo assim: olha, o senhor acabou de deixar seu portão aberto, ficou lá escancarado. Eu pulei o muro e... Pulou o muro, se o portão estava aberto, como pulou o muro, irmão? Não. Aí eu entrei no seu portão e fechei. Irmãos, que gesto. Sabe o que eu respondi para ele? Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Já sabe quem é, né? Vocês não riram, não? Ele está rindo, eu não sei quem é, mas ele está rindo. Mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. Imagina meu irmão sair de Salvador para fechar o muro, o portão. Não dá. Mas, irmãos, a ideia é a seguinte: obrigado, irmão, por esse tão especial cuidado. Fica de olho, aliás, o vizinho fica de olho no portão dos outros. Mas tudo bem. Vejam, irmãos, depois desse evocativo, o apóstolo ressaltou
o fato de que os seus irmãos filipenses demonstraram grande generosidade, e isso desde ou logo após a sua conversão, mostrando dessa maneira o poder do evangelho na vida deles. Ele fala, repare, e sabeis bem, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, quantas igrejas, irmãos? Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós. Que os filipenses foram generosos para com esse homem tão atribulado, já sabemos. No entanto, necessitamos saber que a generosidade deles foi percebida pelo apóstolo desde que ele lhes pregou o evangelho e eles se converteram. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Aplicando, quando uma pessoa se converte ao evangelho, não tem jeito, irmãos. Uma das coisas que acontecem pode variar, pode, algum momento, o pecado está aí mesmo, haver um recrudescimento, mas o que acontece é o seguinte, a pessoa que foi alcançada pelo evangelho, ela se mostra extremamente grata e se dispõe a servir os irmãos. Isso é desde o início. É isso que Paulo está ressaltando desde o início. Ele disse que os Gálatas se deram no início do evangelho. Em outras palavras, desde que os filipenses entenderam a graça do Senhor para com eles, mostraram-se solícitos para com todos os santos e mostraram-se cooperadores do glorioso evangelho que os alcançou, como nós já tivemos a oportunidade. Dê uma lidinha assim, no capítulo 1, nos versículos 3 a 5, irmãos, essa verdade estampada aqui, como ele diz, capítulo 1, versículo 3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no evangelho, desde quando, meus irmãos? Desde o primeiro dia até agora. Mas, a bem na verdade, o apóstolo está interessado em mostrar a esses irmãos que os donativos do presente momento não são algo que iniciou naquele momento. Paulo está dizendo, lembro-me bem do labor de vocês, do trabalho de vocês para me favorecerem. Então, olhando para esses 2 versículos, eu vou fazer perguntas que nos farão compreender melhor o texto. Primeiro, o versículo 15. A partir de quando, ou desde quando, os filipenses se interessaram por ajudar ao necessitado apóstolo Paulo? Já sabemos a resposta. Desde quem? Versículo 15. Desde quem? Desde quando? O início do evangelho. Isso é a mesma coisa que dizer, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias do evangelho, vocês já estavam operando. Irmãos, nós não temos tempo, mas essa igreja é a mesma igreja de Lídia. Vocês lembram o que aconteceu com Lídia? Lídia era uma vendedora de púrpura. Ela ouviu o apóstolo Paulo, o Senhor abriu o coração dela, se converteu já, de imediato. Aquela mulher quis servir aos apóstolos e seus companheiros, e eles relutaram, e ela disse, se vocês me têm como digna do Senhor, permaneça em minha casa. E constrangeu a eles a ficar em casa, ou seja, se dispôs a servir. Ela é uma das muitas pessoas de Filipenses que faziam isso. A outra pergunta, em que ocasião da vida do apóstolo Paulo isso que ele está escrevendo aqui aconteceu? Ele diz, quando parti de onde? Da Macedônia. Ou seja, eles saíram de lá de onde estavam os filipenses, mas ficaram de olho, ficaram tentando estar acompanhando aquele homem. Ele saiu de Filipe, que ficava na Macedônia,
e Paulo experimentou ali mesmo resistência da parte dos judeus. Foi então que os filipenses, ao saberem das tribulações dele já no início do evangelho, trataram de assisti-lo. Vocês estão entendendo? A gente fica envergonhado, não fica? Não é para ficar com vergonha, um pouquinho de vergonha, né? Outra pergunta. Quantas igrejas, e são perguntas fáceis que vocês mesmos respondem daí, quantas igrejas se associaram, se ombrearam, foram solidárias ao apóstolo Paulo nas suas tribulações, quando ele partiu da Macedônia? Irmãos, qual é a resposta? Nenhuma se associou comigo no tocante a dar e receber. E eu, então, olhando para esse texto, vou fazer 3 subperguntas. Por que isso sucedeu? Ou seja, por que ninguém se associou? Por que as outras igrejas não se dispuseram? Foi por causa do próprio cauteloso apóstolo Paulo, porque aos Coríntios ele não deu colher de chá. Apóstolo Paulo, não é fácil não. Vocês já notaram quantas vezes eu já almocei na casa de vocês? Já? Primeiro vocês não me convidaram, depois eu não vou. Nem toda casa eu vou. Eu quero dizer isso. Porque, aliás, eu aprendi uma coisa no início, logo que eu cheguei aqui. Deixa eu contar para vocês, antes que é assim, no pastor Linomar, você estava no domingo passado suando, mas é de vigor, assim, de espiritualidade. Eu não, é calor mesmo aqui. Quando eu cheguei logo aqui, logo no início, agora fiquei olhando para ver se eu vou mexer com alguém, mas agora já está. Quando eu cheguei logo aqui, eu fui visitar algumas famílias e tal, e fui numa casa. E eu fui de propósito, eu queria saber como era a situação das pessoas. Eu fui próximo da hora do almoço. Eu olhei assim, rapaz, quando você chega num lugar, você vê panela limpinha, o negócio está ruim, não tem, quase na hora do almoço. E então tinha um jovem que ele começou a dizer cocorocó, cocorocó. Naquela época eu tinha uma boa memória, né? Aí eu perguntei, senhora, para a irmã, ela tinha nome, mas eu não quero dizer o nome. Senhora, por que o seu filho está dizendo, ele era adolescente, cocorocó? Ela ficou vermelha e disse assim, pastor, é porque lá no interior, quando um pastor, um missionário ia chegando, aí a pessoa gritava cocorocó para as galinhas caírem fora, porque já sabia que ia morrer para dar comida aos missionários. Então, quando eu ouvi aquilo, eu daqui do púlpito, eu disse, meus irmãos, por favor, quando eu for visitar você, ouça, viu, dona Cirlane, por favor, quando eu for visitar você, não façam merenda para mim, não façam nada, porque eu não quero comer na cara de vocês. E aí eu fiquei magro demais, né? Porque não comia na casa dos outros. Mas qual é a resposta a essas perguntas? Na verdade, não sabemos ao certo o que houve, se houve endurecimento por parte de algumas igrejas. No entanto, o próprio apóstolo Paulo, como eu disse, por cautela, não permitia ser ajudado financeiramente por certas igrejas, por certas pessoas. Basta que o irmão aqui me pegou. Essa eu vou contar. Hoje está aqui. Vou contar. Muito obrigado pela solidariedade diaconal. Essa eu vou contar. Irmãos, eu fui fazer uma visita de novo, que mico eu paguei. Eu fui fazer uma visita a uma família muito querida, mas eles eram novos na igreja. Eu entrei, não vou dizer o hospital, para vocês não identificarem a pessoa, mas era um hospital que você tinha que pagar na saída o estacionamento. Eu entrei no estacionamento e eu sou cauteloso, hein? Imagina. Aí fui visitar. Quando cheguei lá, tinha um visitante e eu descobri que eu não tinha dinheiro para pagar o estacionamento. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Eles novos na igreja, que impressão, pastor Linomar, eles iam ter de mim. Não tem nem dinheiro para pagar o estacionamento. E eu, então, fiquei ali lutando, esperando que o visitante fosse embora para eu, o cara assim, mais bem lavada, falar o que era o meu problema. A irmã estava sofrendo demais naqueles dias. Era grave a situação. E aí, quando o cidadão foi embora, aí eu disse, olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês. Eu já ia embora também. É que eu não tenho dinheiro para pagar o estacionamento. Aquilo foi um bálsamo para aquela irmã, porque ela deu gargalhada. Eu disse, não é possível uma coisa dessa. Eu tiro o dinheiro dela, ela doente e ela ainda dá gargalhada. Irmãos, não é fácil não. Preste atenção. O que diz a Bíblia? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Por isso que ela deu gargalhada, porque ela estava dando ao miserável, não tinha nem dinheiro para pagar o estacionamento. Irmãos, digo a vocês, quem teve
o exclusivo privilégio de associar-se ao homem de Deus e, consequentemente, ao Evangelho. Qual é a resposta? Ele diz: senão unicamente vós, sem sombra de dúvidas, ofertar ou socorrer aos irmãos necessitados. Prestemos atenção, irmãos. É um grande privilégio. Eu vou repetir. Assistir ao irmão necessitado, seja ele quem for, tenhamos isso em mente. É um grande privilégio. E isso, meus irmãos, está aí claro na vida dos filipenses. Desse modo, o grande princípio é que dar e receber é fruto da graça do Senhor. E no caso dos filipenses, aprove ao Senhor privilegiar aquela igreja para que ela fosse receptáculo da sua maravilhosa graça, como nós lemos hoje pela manhã, em 2 Coríntios capítulo 8, quando aqueles irmãos, para servir aos santos, pediram com muitos rogos a graça de servir. Aí eu fico pensando, que privilégio tem os filhos de poderem servir seus pais, que privilégio tem o marido de poder servir a sua esposa, que privilégio tem a esposa de poder servir o seu marido, poder servir os seus filhos, que privilégio temos de poder servir os vizinhos quando há oportunidade. Irmãos, isso não é perda. No banco celestial ninguém perde quando dá. Por isso o Senhor disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado, mas quem não é fiel no pouco, sobre o muito não será fiel. Não adianta. A disposição para socorrer o apóstolo Paulo, além disso, não foi num ato único, isolado, como nós temos visto, porque até, disse Paulo, para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Então aqui nós temos um outro princípio de respeito, porque eles mandaram mais de uma vez a contínua disposição para servir como cooperadores do apóstolo, um pregador do Evangelho. E eu trago para vocês um sublime comentário do Dr. Hendricks acerca dessa atitude dos filipenses. Uma igreja tão jovem, a de Filipos, e já tão pronta e espontânea em prestar socorro, a verdadeira imagem da louvável generosidade de quem? De Lídia, se espalhava nesta congregação. Meus irmãos e irmãs, falo com temor, mas que sejamos conhecidos, como eu já ouvi vários comentários fora daqui. Comentário assim: a Igreja Presbiteriana Cidade Nova é uma igreja generosa. Eu já ouvi várias vezes comentários como esse. Que tal se nós ouvirmos um comentário assim: a família da Igreja Presbiteriana, família tal, que família? O irmão fulano de tal, quanta generosidade. Sabe o que acontece quando isso ocorre? Os generosos e generosas se tornam, como Lídia, multiplicadores de generosidade. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Como igreja, sabemos o que é estar no santo acordo referente a dar e receber, como houve com Paulo e os filipenses. Como nos sentimos quando surgem oportunidade de assistência às pessoas, especialmente ligadas ao Evangelho, os crentes? Que visão tem o Senhor, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso respeito, tanto como igreja, como individualmente. Temos sido generosos no dar. O que o Evangelho comunica ou comunicou a você que me ouve nesse momento? Percebemos quão gracioso foi o elogio,
foi o louvor que Paulo dirigiu aos filipenses? Duas coisas nós vimos nesta noite. Neste ponto, a solidariedade que poucos demonstram pelo Evangelho. Como Paulo foi gentil na sua gratidão, dizendo: ó filipenses. E vimos como Paulo tratou de mostrar que eles foram grandemente privilegiados, quando disse: senão unicamente vós. É interessante você ler assim a carta aos Coríntios, especialmente o capítulo 9, mas lá adiante também, como Paulo diz: olha, se eu fiz mal para vocês, porque Paulo não deu colher de chá para eles, não deixou eles fazerem nada a seu favor. Tudo bem, irmãos? Tudo bem. Concluamos essa parte do que temos ouvido e dizendo assim: vamos pensar no privilégio de uma pessoa, exclusivo privilégio, eu digo assim, privilégio. Nosso Senhor Jesus Cristo foi o único que Deus o Pai escolheu na eternidade e enviou para servir aqueles que aquele amor também na eternidade. E foi o maior serviço já visto e jamais será visto, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De maneira que, quando ele na cruz do Calvário, no ápice do seu sofrimento, disse: está consumado, ele se constituiu no maior privilegiado que Deus já teve, que foi o seu filho, o seu próprio filho, de servir. Agora aí que está. Não foi servir a santos, não foi servir a amigos, não, foi servir pecadores como nós. O que é que devemos fazer então, irmãos? Devemos ser como Paulo, como os filipenses, imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.